O meu artigo, ele é sobre investigação de cansaço. Ele nasce ali de uma angústia que a gente vê no consultório com muita frequência. E eu vou começar falando sobre o artigo, que é interessante analisar quem são e quem que são, qual é o viés deles aqui, né? O artigo foi escrito por Wilson Parker e McGinn, e o título dele é Fatigue: A Rational Approach to Investigation, e foi publicado no Australian Journal for General Practitioners. Então, ele é um artigo feito por médicos de família. Alguns desses são da prática, outros são da academia. Então, professores das faculdades das cidades de Newcastle e de Brisbane, na Austrália. E ele é uma coletânea de evidências científicas, de práticas clínicas, inclusive nacionais da Austrália e internacionais, e tem esse viés acadêmico e científico, que é bem voltado para a prática, que é o que a gente quer aqui com os artigos do nosso podcast. E o que ele diz? Acho que algumas coisas legais para reforçar o quanto fadiga é frequente, é uma das 10 queixas mais comuns nos consultórios, leva a muitas solicitações de exames complementares, e talvez o seu devido espectro variado de possíveis causas seja justificado até um determinado ponto, e o artigo busca uma abordagem racional sobre esse tema. Então, acho que no resumido do artigo, ele cita muito história e exame físico como principais pontos para você realizar a investigação, realizar a espera permitida sempre que possível, então usar muito a atenção primária nesses casos. E se não houver alertas vermelhos, o uso crítico de exames complementares. Então, vou repetir essa frase, que é uma grande conclusão final, lá depois que eu discuti alguns pontos interessantes aqui. Então, o primeiro ponto a discutir ele define fadiga como perda da motivação para o trabalho e para outras atividades, geralmente acompanhada por uma sensação de cansaço, sonolência, irritabilidade, perda de ambição, que ele fala, né? Perda de vontade, a gente traduz um pouco como anedonia no final. As possíveis causas mais comuns são estresse, ansiedade, depressão, então saúde mental tem um papel importante. Infecções pós-virais, então a gente tem bastante, pós-dengue, pós-infecções virais gerais também dão. Problemas no sono que trazem a fadiga como consequência. Raramente, mas também pode dar causas de fadiga, câncer, arritmias, miocardiopatias, anemias, infecções bacterianas, HIV, hepatite C. E não podemos esquecer de armadilhas que às vezes nos trazem aí outras coisas se a gente não estiver muito atento na história no exame físico. Doença celíaca, gravidez, insuficiência renal e outras alterações metabólicas. Então, outro ponto interessante que esse estudo traz é que ele cita o estudo holandês que mostrou que depois de 12 meses de pessoas que chegaram nos consultórios com fadiga, apenas 8% tinha algo como anemia, alteração da tireoide ou diabetes. Então, temos aí já um número para se apegar. 8% das coisas que chegam para a gente vai em um ano se tornar algo um pouco mais complicado. Isso fala muito a favor da espera permitida. Vamos com calma nessa abordagem. Então, uma abordagem racional para a fadiga tem a ver com calma, tem a ver com espera permitida. Exames. Ele discute sobre quais exames pedir. Os mais frequentemente pedidos não significa que são os melhores. Hemograma, função da tireoide, ferritina, função hepática, eletrólitos, função renal e glicemia. Desse conjunto aqui, um estudo em 2003 na Austrália mostrou que 16% desses exames acabam vindo alterados de alguma forma. E um outro estudo avaliou se em solicitações mais enxutas você ganha eficiência ou perde muita coisa. E entendeu que tem a mesma utilidade você fazer uma abordagem super enxuta de solicitação de exames. Então, você pedir hemograma, VHS, glicemia e TSH já cobriria as principais causas, principalmente falando em curto prazo aí. Então, você fazer uma abordagem racional para a fadiga tem a ver com essa solicitação crítica de exames e espera permitida para monitoramento e acompanhamento. Os sinais de alerta que vão tirar deste raciocínio e vão trazer a gente para uma situação de exceção estão até listados no artigo, vocês vão encontrar o artigo no link que a gente vai deixar aqui na descrição do podcast, caso vocês queiram ver a tabela. Mas não tem nada demais, são as coisas que realmente pulam aos olhos na hora que a gente está na frente de um paciente como uma perda de peso maior que 5%, um início súbito e recente, muito intenso, e outras condições que são condições que pulam aos olhos numa consulta, quando a gente faz uma consulta decente. Então, exceto nessas situações de alerta, é importante que a gente olhe aqui para esse sintoma, para esse sinal, como
algo que a gente precisa ter calma e paciência e analisar. Se o sintoma isolado for fadiga, no máximo, se for necessário, uma solicitação de exames e sempre muita espera permitida para a gente dar tempo ao tempo e a história natural da doença, né? A gente sempre traz aqui no podcast algum artigo que traz aí a importância de esperar e saber que tempo que é permitido esperar. Vamos executar a espera permitida para essa situação também. Muito legal, Lu. A primeira coisa que você falou quando você veio falar de cansaço, porque eu pensei quando você falou sobre cansaço, era isso, pô, relação com saúde mental, né? Assim, cansaço, estafa no trabalho, relação familiar, o cara pega 2 horas de transporte público por dia. Então, eu acho que é sempre importante abordar isso primeiro. E acho que você trouxe a evidência que eu falei, menos de 10% vai ter uma causa que a gente tem que estar pensando em avaliação ou algo mais específico. Então eu gostei, eu acho que eu era mais agressivo nos exames que eu pedia, então, e eu gostei dessa ideia, assim, eu pedia hemograma, TSH, mas eu também pedia ferro, às vezes pedia uma função hepática com pouca evidência, fonte e voz da minha cabeça. Então acho que é legal ter essa avaliação aqui com o artigo trazendo, que eu acho que muda um pouco a minha prática. Eu vou começar a pedir mais direcionado esses exames e ficar mais tranquilo com a minha espera permitida. Eu achava na prática já que era uma coisa parecida, assim, era muito mais quadro de saúde mental, ou, né, tipo de. Não era nem saúde mental, mas vou dizer assim, uma coisa contextual, né, assim, do contexto que a pessoa estava vivendo que estava causando aquele cansaço. Mas eu acho legal ter esse reforço positivo, edificante de um artigo para falar. Achei bom, assim, vai agregar na minha prática essa frente. É isso aí. Se você tiver ali com uma paciente, mulher com menstruação excessiva ou que já teve história de anemia, aí acho que vale a pena a gente já partir para um ferro, ferritina, talvez considere de repente a capacidade total de ligação do ferro, alguma coisa já olhando para o metabolismo do ferro mais geral, né? Mas o VHS é algo que eu não pedia e vou passar a pedir. É um exame barato, simples de fazer, né? Então, às vezes, a gente vai lá para vitamina D e esquece que ela é desnecessária, não faz sentido e talvez tenha coisa mais legal para fazer antes, né? Voltamos para a vitamina D, excelente. Aline, você quer falar uma coisa? Eu tenho uma última pergunta para fazer que eu acho que talvez seja o que a Aline fosse perguntar, mas vai lá, Aline. Não, deixa eu fazer então. Não, eu queria perguntar para o Lu é meu mestre na comunicação, né? Então eu vou fazer essa pergunta já capciosamente para ele, porque grande parte, assim, eu entendo que é um sintoma inespecífico, né? É a gente navegando no mar das incertezas aí. Como você utiliza do seu arsenal de comunicação para fazer essa espera permitida, né, num caso de fraqueza aí, num caso tão inespecífico? Boa, Aline. Olha, hoje acho que a gente tem muita tecnologia que fala a favor. Eu sou enviesado, porque, como especialista em saúde digital, trabalho com isso há 5 anos, e eu acho que a grande vantagem dos meios digitais de acompanhamento dos pacientes não é a substituição da consulta presencial pela consulta de vídeo, é a possibilidade de você manter o acompanhamento com o sujeito ao longo do tempo. Então, esse é um caso que eu vou precisar continuar me comunicando com esse indivíduo. Eu vou usar o WhatsApp, eu vou marcar o momento para eu ligar para ele e colocar isso na minha agenda. Aí vai do gosto e da possibilidade de cada um. A minha ferramenta de comunicação não institucional, né, é o comunicado por WhatsApp, e eu marco ali daqui a 15 dias um ponto de encontro para ele me mandar um geral de como ele está e ver se eu vou precisar puxar essa consulta para uma consulta por vídeo ou se dá para ficar só monitorando e acompanhamento ali. Mas quem não tem disponibilidade aí de o contato contínuo e frequente, o bom e velho retorno acaba sendo sempre um bom ponto. Se o paciente faltar, deixa ali um sinal de alerta para você entrar em contato, perguntar como foi. E para pactuar isso, acho que facilita muito, que aí você quebra um pouco a expectativa, que eles já vêm, ó, tô cansado e quero todos os exames, o check-up mais completo possível. Ok, vamos lá. Evidências do que é o mais completo possível para você. É isso, isso, isso. Se precisar, a gente até pede depois outros, mas esses aqui vão ajudar a gente a começar essa investigação. Uma última pergunta só, Lu. Eu ia fazer justamente a pergunta que a Aline fez, eu achei que você sobre comunicação mesmo, mas é que fica isso, né? Como é que você pactua, então, a troca de vínculo com o paciente? Ele quer mais exames. Se ele pedir mais, ele quer mais exames, ele ficou insatisfeito com esses 4 só que você pediu, ele quer mais exames. O
que você faz nessa situação? Aí tem 2 pontos, né. Em geral, esse cara que quer mais exames é aquele que na conversa anterior eu não consegui explorar muito o mundo mental ou a conexão dele com esse mundo mental, então isso tem uma relação direta aí. Em geral, o sujeito vem com cansaço, se ele já considera que pode ser de saúde mental, facilita muito e a gente não tem que fazer essa negociação de exames extras. Agora, se eu tiver que abrir mão de exames extras, eu vou revisar todos os sistemas e toda a história de vida dele e tentar entender. Por exemplo, já teve uma anemia, então vou avaliar também um perfil de ferro. Tem uma história na família de tireoide, problema da tireoide, eu vou adicionar aí, de repente, uma visão de anti-TPO e antitiroglobulina. Então, tentando fazer algum sentido clínico nesse raciocínio, e fugindo ao máximo daqueles exames que são sabidamente desnecessários. Então, uma coisa que eu uso às vezes para adicionar no meu rol de exames aqui é vitamina B12, eventualmente ali, ou reforçar coisas que já fazem sentido, que a gente não está no tema, Papa Nicolau, exame preventivo. Então, eu tento guardar ali na manga algumas possibilidades de exames para caso eu precise expandir esse arsenal super enxuto. Tô guardando Anti-HIV, aqui. sífilis, desculpa, eu só acabei de lembrar desses. Tô guardando. Lembrar do Covid também, né? O Covid longo causava. Você falou das pós-virais também. Mas assim, acho que o que eu vou guardar aqui então bastante é isso. Queixa de cansaço, acho que eu não vou pedir vitamina D, então. Aê, nossa, ganhei meu dia, cara. Ganhei meu dia. Se uma pessoa sai daqui convertido, eu já saio feliz. Bom, Boa. pessoal, esse é o meu viés claro.